Boa tarde a todos e a todas. Pessoal, a respeito da medida provisória 873, né, acredito que seja já de amplo conhecimento de todos. Só um instantinho. 10 minutos eu vou controlar meu tempo aqui. Não tem horas extras. Pessoal, por favor. Pode ir. Acredito que a grande maioria de vocês tenha conhecimento que o governo federal editou às vésperas do carnaval, né? Enquanto muitos estavam se divertindo, aproveitando o carnaval, o governo editou a medida provisória 873. E essa medida provisória vem atacar diretamente as entidades sindicais à medida que o governo diz que não pode mais ter a consignação em folha de pagamento e as entidades sindicais têm que resolverem a sua vida cobrando diretamente do filiado através de boleto bancário. E faz mudanças na consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, e também revoga o artigo 240, que é o que permite o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento dos servidores. Bom, durante o carnaval a gente teve uma ampla discussão nos grupos que a gente participa, como o grupo do FONASEF, né, que é o Fórum Nacional das Entidades de Âmbito Sindical, sobre isso, e foi convocada uma reunião em caráter de emergência logo após o carnaval, e nessa reunião muitos dirigentes sindicais e advogados das entidades nacionais compareceram. E o nosso entendimento foi: entramos com ação na Justiça Federal em nome dos sindicatos pedindo uma liminar para manutenção com base no que existe na Constituição Federal, e o governo não poderia regulamentar isso através de uma medida provisória. 2. Uma medida judicial junto ao Supremo Tribunal Federal. Parte dos advogados até entendiam que talvez não seria interessante no primeiro momento ir para o Supremo Tribunal Federal, dada a conjuntura que a gente se encontra. Mas como nesse meio tempo, até durante o próprio carnaval, o CONACAT distribuiu uma ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal, e também uma outra entidade sindical ajuizou também uma outra ADIM. Daí não teve como fugir, né? Na reunião do FONASEF foi discutido, então, também o ingresso do ADIM, foi articulado junto ao Conselho Federal da OAB. Inclusive o nosso escritório preparou a petição inicial, entregamos para a OAB essa petição inicial dessa ADIM, questionando a inconstitucionalidade da medida provisória 873. Essas ADIMs, já temos cerca de 8 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Todas elas distribuídas para o ministro relator, que foi sorteado, que é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux entendeu por não apreciar a liminar e submeter ao plenário, e aqui já vem o segundo problema, que para submeter uma liminar ao plenário é necessário que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, paute o processo, e isso ainda não aconteceu, né? A OAB já fez algumas diligências junto ao STF, pedindo essa urgência para que o STF também aprecie, então, essa medida liminar e seja pautado junto ao STF. Inclusive, nós acompanhamos uma desses despachos com o ministro Luiz Fux. Tá? Então, hoje, nós temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no STF, que estão pendentes da apreciação da liminar, que isso vai ser realizado pelo plenário do STF, tendo em vista que o ministro Luiz Fux não quis apreciar sozinho, né, de forma monocrática. Também ingressamos com uma ação em nome do Sinasef Nacional. Esse processo foi para um juiz, e esse juiz entendeu por bem de primeiro conceder o prazo de 72 horas para a União Federal se manifestar na ação. Problema, né? Que esse prazo de 72 horas ele só começa a fluir depois que a intimação é encaminhada no sistema eletrônico digital, depois do prazo de 10 dias. Nesse meio tempo, o diretor do Fórum da Justiça Federal aqui de Brasília fez uma reunião com todos os juízes federais e pediu que todos os processos fossem redistribuídos para a 6ª Vara Federal. A 6ª Vara foi a primeira vara
Federal recebeu o processo e examinou esse assunto. E nós corremos para que o processo do Sinasef Nacional fosse redistribuído, então, para a Sexta Vara, pois, inclusive, o juiz da Sexta Vara foi o primeiro a apreciar e conceder a liminar de forma favorável. O processo do Sinasef Nacional, o juiz diz que primeiro tinha que aguardar o prazo de manifestação da União Federal para depois analisar a redistribuição para a Sexta Vara. Uma vez apresentado a manifestação do governo federal do processo, fomos novamente despachar com o juiz, esclarecemos toda a situação e ele entendeu por redistribuir a ação para a Sexta Vara. Chegando na Sexta Vara, fomos novamente despachar com a juíza da Sexta Vara, tá? E ela prontamente concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da medida provisória 873 com relação aos descontos aí do Sinasef. Logo em seguida, tivemos que correr também para que fosse providenciada a comunicação do governo federal, da União Federal, de imediato, né, para o efetivo cumprimento. A União Federal já foi comunicada, o Ministério da Economia, responsável por isso, também já foi comunicado e foi enviado ofício também ao SERPRO para fins de manutenção da consignação em folha de pagamento. O processo do Sinasef Nacional está com uma liminar. A gente sabe que liminar é algo provisório, né? Temporário, pode ser revisto. E estamos acompanhando eventual recurso do governo federal junto ao TRF. Também já temos conhecimento que outras entidades sindicais que ingressaram junto à Justiça Federal aqui em Brasília, e também Tocantins, Goiás, e não obtiveram liminar, conseguiram reverter isso em TRF. Então nos abre uma boa expectativa que, se houver recurso de agravo de instrumento por parte do governo federal, mais de uma decisão já foi concedendo, mantendo a liminar, melhor dito, em favor dos sindicatos, ou então reformando a liminar para conceder e manter a consignação em folha de pagamento. No atinente às ADINs junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda não se tem data do julgamento dessas ADINs, quanto à liminar, tá? Porque isso depende do plenário. A gente sabe, o desiderato do governo federal é de tentar obstar a atuação das entidades sindicais durante esse período aí de reforma da Previdência, né? Principalmente os sindicatos de servidores públicos são os mais articulados, e em razão disso ele visa obstar essa mobilização das entidades sindicais junto com os trabalhadores. Os dois primeiros processos, pessoal, que foram distribuídos junto ao STF, um pela CONACAT e o outro PROIFES, que a gente até acredita que o PROIFES nem tem a legitimidade para ingresso de ADIM, mas faz muito mais para dizer que ingressou, né? O primeiro processo discutia basicamente conteúdo econômico, que inviabilizaria as entidades sindicais ter que emitir boleto bancário, fácil que os bancos cobram a título de boleto bancário. E o segundo processo do PROIFES discutia exatamente a questão da revogação do artigo 240 do RJU. Isso haveria um problema e uma lacuna grande, né? Porque os sindicatos da iniciativa privada, principalmente, estariam com seus dispositivos da Constituição da CLT revogados, e com isso a medida provisória continuaria gerando efeitos. Então, por isso que na reunião do CONASEP foi tirado de se fazer uma ADIM mais ampliada contra toda a medida provisória. Tá? Além disso, já militamos também no Sinasef na ADIM, que foi ingressada pelo Conselho Federal da OAB. Ingressamos com o Sinasef na qualidade de terceiro interessado, né, amicus curiae, para também atuar em favor da manutenção da contribuição sindical. Entendemos que é inconstitucional essa medida provisória, mas ela visa unicamente gerar um efeito por esse período aí de 120 dias, eis que são 60 prorrogáveis por mais 60. Em linhas gerais, temos ADINs junto ao Supremo Tribunal Federal, e o processo específico do Sinasef na Justiça Federal foi deferido a liminar, o governo já cumpriu,
fui informado também que na prévia do contra-cheque está lançada a mensalidade sindical. E a gente está acompanhando, e qualquer providência que for necessária, a gente vai ser diligente e realizar com a maior rapidez necessária. A gente foi inúmeras vezes, inclusive a Camila também acompanhou um desses despachos, né, com relação ao juiz. A gente está incansável nisso, não só para o Sinasep, mas para as outras entidades sindicais que a gente atua. Então, me parece que, se for realmente cumprida a liminar, vai ser mantido o desconto em folha de pagamento, e era esse o recado que eu tinha a dar. Muito obrigado, até a próxima.